Bom dia, amigos, bem-vindos ao nosso canal Policial Federal Scandiuzzi. Aqui a gente trata a segurança pública de dentro para fora. O assunto de hoje, eu vou tentar ser bem rápido, bem direto. Eu vejo muita dificuldade nas pessoas em entender quando os policiais federais falam em ciclo completo de polícia, entrada pela base na carreira e desburocratização da investigação. Países como Alemanha, Portugal, Chile, Estados Unidos utilizam um modelo de investigação e um modelo de carreira que lhes dão altos índices de elucidação de crimes. O mesmo não ocorre no Brasil. Vamos tentar comparar. Primeiro, imagine um crime acontecendo. Eu estou me baseando num fato real, dados colhidos de um inquérito real. Imagine um crime acontecendo. Se fosse na Alemanha esse crime, o que esses países fariam? Mandariam um investigador para o local do crime. E esse investigador no local do crime já iria colher provas periciais iniciais, já iria colher o depoimento das pessoas, já iria ver toda a dinâmica do fato. Um parênteses, eu fiz um curso com o pessoal da CIA, junto ao Ministério Público Federal e à Embaixada dos Estados Unidos. Esse curso ficou bem claro na nossa mente que quanto mais cedo você chega no local do crime, quanto mais próximo do local do crime acontece a investigação, maior a chance de elucidação desse crime. Então, lá na França, na Alemanha, em Portugal, no Chile, nos Estados Unidos, o que eles fazem? Eles mandam o investigador para o local do crime. E o nosso investigador chegou no local do crime. Ele colheu os dados iniciais e aí ele já falou direto com o Ministério Público, lá em alguns lugares chamam de fiscalia, e aí já a ação penal já se decorreu depois da elucidação do crime. É muito mais fácil elucidar quando você está lidando com o calor do crime. As pessoas lembram mais das coisas. A gente não lembra o que comeu há um ano atrás, mas a gente lembra o que jantou ontem, né? Então, esse é o princípio básico da investigação. Chegar cedo, colher o máximo de provas inicialmente e facilitar o desvendamento desse crime. Pessoal, isso aqui é feito nesses países e por isso eles têm um índice de elucidação muito grande. Isso aqui, desse investigador que chegou, pegou no começo e levou até o final esse fato, a gente chama de ciclo completo de polícia. A mesma polícia que pegou, que começou, vai terminar. Isso é o ciclo completo. Entrada pela base. Esse investigador que você está vendo aqui, ele entra pela base da sua carreira, na mais simples função, e ele tem chance de ascender até ser o chefe dessa instituição. Isso acontece no FBI, isso acontece na PDI chilena, isso acontece na polícia da Alemanha, a entrada pela base. Então esse policial, esse investigador, ele pode começar aqui embaixo e terminar lá em cima. Depende do quê? Depende dele, da meritocracia, dele estudar, dele se esforçar, dele ter merecimento para isso tudo, né? Ninguém quer um trem da alegria, né? Mas chegam nas chefias os melhores. Essa é a segunda questão. A terceira questão envolve ciclo completo de polícia, que nem a gente falou, envolve esse investigador poder entrar pela base e chegar lá em cima, mas envolve o quê? Um processo que não foi burocrático. Quando você não coloca intermediários entre a investigação real e o destino final, que é o tripé da justiça, essa investigação se desenvolve mais rápido e maiores as chances. Maior a chance lá dessas pessoas serem condenadas. Então um processo desburocratizado, mais ágil, funciona mais. Então, pessoal, na Alemanha, no Chile, na Inglaterra, em outros países desse naipe, Estados Unidos, eles têm esse tripé, que é muito bacana. O tripé do quê? Entrada na carreira pela base, desburocratização da investigação e ciclo completo de polícia. E se esse crime acontecesse no Brasil? Vamos tentar entender? Vamos lá, mesma coisa. Local do crime. Local do crime, o que acontece quando acontece um crime aqui? Acontece que você liga para a polícia militar. Chega a polícia militar no local, não é isso? Chegou a polícia militar, esses policiais não podem investigar. Você sabia disso? Os policiais militares não investigam. Esses policiais militares que chegaram no local vão colher os dados, vão fazer lá sua papelada, o seu BOPM, mas não podem colher provas periciais, não podem ouvir as testemunhas para dentro do processo investigativo porque não é função deles. Eles têm que levar para onde? Para as delegacias.
E aqui começa o nosso grande problema na investigação. Chega na delegacia, ele vai lidar com o delegado plantonista. O delegado plantonista está lá para registrar a ocorrência e fazer a primeira análise do fato. Fez a primeira análise do fato, ele vai fazer uma peça chamada boletim de ocorrência. Já ouviram falar no boletim de ocorrência? Para que serve? Serve como uma notícia do crime, notitia criminis. Só que esse delegado aqui, se não for caso de flagrante, não vai proceder em nenhuma investigação. O delegado não vai com a sua equipe no local do fato. O investigador, ó, de campo está quietinho lá. Aí, pessoal, o que vai acontecer depois? Esse primeiro delegado vai passar para o delegado-chefe da delegacia. Passou para o delegado-chefe da delegacia, esse delegado vai analisar, ver se é caso de instauração de inquérito. Se for instaurado o inquérito, ele vai passar para um terceiro delegado, que é o delegado que vai presidir esse inquérito. Então nós já passamos por 3 delegados. Passou para o terceiro delegado, esse terceiro delegado tem 30 dias na Polícia Federal para instaurar o inquérito, para começar a investigação. Para começar a investigação, ele faz uma peça chamada portaria. Poxa vida, começou a investigação. Só que não se investigou nada por enquanto. Nesse nosso caso real que a gente está analisando, foram 28 dias. Dos 30 que esse delegado tinha, ele levou 28 dias para fazer essa peça chamada portaria. E aí começa a investigação de verdade. Começa? Não, na verdade não começa. Porque começam a produzir papéis. Primeiro papel, portaria, depois da portaria foi um despacho, outro despacho, outro despacho. O que é um despacho? É uma ordem do delegado mandando fazer alguma coisa. Comunique-se fulano, intime-se ciclano, espeça-se ofício para fulano, aguarde-se 30 dias o ofício chegar. Papel, aquela coisa burocrática. Pessoal, nesse nosso caso real, essas pessoas envolvidas nesse crime aqui só foram ouvidas 1 ano e 2 meses depois. Nós estamos falando em 14 meses. E o investigador de campo aqui, ele não foi nem uma vez no local do crime. Não teve uma ordem para ele ir no local do crime. Vamos comparar? Isso aqui que a Polícia Militar pegou e levou para a delegacia, a gente chama de ciclo incompleto de polícia. A polícia que começa a investigação não é a polícia que vai investigar. A polícia que investiga não é a polícia que vai no local do crime. Isso é o ciclo incompleto. Entrada nessas carreiras, na Polícia Militar, o cara entra como soldado ou entra como oficial. Nas polícias investigativas, o cara entra como policial ou entra como delegado. Vocês estão vendo que tem concurso para chefe nas polícias brasileiras? E esse primeiro delegado que atendeu a ocorrência, ele pode ter 3 dias de serviço. Ele pode não saber nada de polícia, mas ele já está ali numa posição decisória. Então, aqui no Brasil se pratica ciclo incompleto de polícia, 2 polícias, metade de cada laranja, que não podem, uma não faz o que a outra faz. Se pratica não a entrada pela base, mas a entrada pelo topo. Aqui se permite o cidadão entrar como chefe, né? E aqui, vocês viram que o processo é todo burocrático? Levou 1 ano e 2 meses para se ouvir as pessoas do crime. É absurdo. Essa é a regra em 99% dos inquéritos. Quando a gente vê uma operação policial, a gente não está vendo isso. Mas 99% das polícias investigativas fazem isso o dia inteiro. Então, quando a gente compara polícias que funcionam e exercem ciclo completo, entrada pela base, desburocratização do inquérito, e a gente vê no Brasil entrada pelo topo, ciclo incompleto e um processo totalmente burocrático, a gente entende porque lá dá certo e aqui não dá. Tranquilo? Os policiais federais querem isso aqui para nós. Beleza? Espero ter deixado claro. Grande abraço, boa semana para todos.